Cidade. Ação que se inicia no passado e continua no presente, acumulando tempos. Lugar das lógicas globais. Lugar da generalização do cotidiano. Expressão concreta da totalidade social. Espaço nunca acabado, a cidade é transformação permanente. Seu espaço se altera em formas e ritmos, moderniza-se, torna-se contemporânea de seu próprio tempo. Salvador, mescla de tempos e espaços, se insinua moderna ao longo do século XIX, início do século XX. Longo tempo, marcado por irrupções de novos espaços, de novas funcionalidades, de novas práticas sociais. Longo tempo marcado por permanências de um passado obstinado que teima em subsistir. Processos de acumulação, relações de trabalho, formas de reprodução urbana, ideologias. Novos e velhos elementos se combinam para construir uma nova cidade. Como se deu esse primeiro processo de modernização em Salvador? A que lógicas responderia? Em qual ideário teria se calcado? Qual o seu significado e abrangência? Perguntas, percursos de respostas. Cidade colonial e escravista até o século XIX, Salvador tem no porto o seu epicentro. O monopólio da metrópole e o fluxo internacional de mercadorias demarcam seu campo de possibilidades. Expansão e declínio, ritmo e andamento, movimento e estagnação. Livres e escravos, brancos e negros vivem apinhados num espaço restrito. As diferenças sociais são marcadas por segregação vertical do espaço. Em andares diferentes, comerciantes, familiares, caixeiros e escravos vivem no mesmo casarão. Pouco se diferenciam as espacializações de habitação e trabalho. Difíceis são as comunicações nas 7 ladeiras que ligam Cidade Alta e Cidade Baixa. Passos e braços movem a cidade. O cenário internacional vive a vertigem da velocidade. Tudo mudou. Novas formas de acumulação, novos modos de trabalho, novos poderes e novos espaços dominam a dinâmica mundial. A abertura dos portos inicia a aceleração e diversificação das trocas. Rompe-se o monopólio da metrópole. Acentua-se o caráter mercantil da cidade. Na segunda metade do século XIX, Salvador vive uma crise de configuração. Ampliação da produção e dos mercados, transformação das relações de trabalho, reorganização política do Estado e da administração, novas ideologias. Cidade suja, insalubre, densa. A precariedade das condições sanitárias favorece o assédio das epidemias. Em 1855, quase 1/5 de sua população é dizimada. Sobreviver ao cólera é o grande desafio. Medo e pânico por toda parte. Desorganiza-se o abastecimento e a cidade mergulha no caos.
ameaça das epidemias impõe novos imperativos. É preciso vacinar, separar, confinar, impor novos hábitos de higiene. É preciso sanear, drenar, demolir e arejar a cidade. É preciso construir hospitais, cemitérios, asilos, prisões. Políticos, médicos, engenheiros, arquitetos, artífices diversos, elites e classes populares concebem novos modos de funcionamento para a cidade. Ideais de higiene, fluidez, liberdade, justiça, beleza e funcionalidade do espaço. Idealizações e interesses, projetos diversos. Ampliam-se os parâmetros e as posturas para edificações. Proliferam normas, interdições, instrumentos de controle. A afirmação do espaço público circunscreve a esfera do privado. As epidemias continuam a assolar a cidade. Resiste-se aos enterramentos fora das igrejas. Teme-se as vacinas. O lixo ainda se espalha pelas ruas. Edificações e acessos irregulares pontuam os percursos. Espaço e modos de vida resistem às transformações da cidade higiênica. A cidade fluida requer grandes transformações. Objeto de investimentos locais e estrangeiros, Salvador abraça novos espaços e novas funcionalidades. Ao trabalho secular e permanente de abertura de ladeiras, de prevenção de desabamentos, de melhoramentos no sistema viário, superpõem-se novos meios, novas técnicas e novas necessidades de circulação. A estação ferroviária da Calçada, construída por capitais ingleses, é um marco na aproximação do espaço regional, na veiculação de novos padrões de trabalho, na inauguração da era mecânica. Nos anos de 1870, multiplicam-se linhas de bonde e empresas privadas no setor de transporte. Alargamentos, demolições, novas vias de acesso. Subjugando as ladeiras, planos inclinados e ascensor hidráulico refazem a conexão entre Cidade Alta e Cidade Baixa. Eletrifica-se a primeira linha de bonde ainda no final do século XIX. Encurtam-se as distâncias, ampliam-se os limites da cidade. Fluidez e organização dos transportes reforçam o papel do centro de Salvador. Diminuição da população, acentuação dos negócios, multiplicação dos pontos de ajuntamento. Abaixou! Óleo de 250, óleo de 300 para 250. Óleo de 300 para 250. Olha! Como é o óleo de quê? Era 200, era 300, 250. Tem a corda? A corda. Tá caindo de tonelada aí, ó. Não tem, não. Não faz 200 não? Vou fazer pra senhora, Vou trabalhar agora, hein? Tá legal? Tudo bem, senhora, tudo bom. Olha! O fim gradativo do trabalho escravo reforça as variadas formas de trabalho urbano. Ganhadores, carregadores, vendedores ambulantes, serviços de toda ordem, artesãos, mendigos. Intensifica-se o uso da rua em sua heterogeneidade e simultaneidade. Conjugados à expansão dos transportes, loteamentos intensificam a ocupação de velhos espaços. Itapajipe, Rio Vermelho, Barra. Implantações industriais dominam novas localizações, marcando e demarcando no referencial urbano a era da produção veloz,
do espaço fluido, normatizado, funcional. O porto sofre acréscimos sucessivos com aterros, retificações e novas instalações. Processo intensificado na virada do século. Esboça-se uma espacialização social e funcional da cidade. Pobres e ricos, habitação e trabalho. Locomover-se passa a fazer parte do cotidiano. Prisioneiros da mobilidade, os habitantes se revoltam contra a irregularidade dos transportes, os preços das tarifas, a baixa qualidade dos serviços prestados. Prisioneiros do espaço, da condição social ou da pobreza, nem todos circulam com a mesma intensidade. Prisioneira da topografia e da expansão limitada dos transportes, a cidade guarda velhas formas de locomoção. A nova cidade requer novas formas de habitação. Respostas múltiplas e simultâneas guardam um traço comum: a separação de corpos sociais heterogêneos. Ricos e pobres, disciplinados e insubmissos. As localizações descrevem a inserção social de seus habitantes. Em fuga da densidade, da insalubridade, do passado, palacetes e chácaras sintetizam o novo morar das elites. A imensa maioria pobre da população vive como pode. A generalização do trabalho livre colocou em primeiro plano a questão da moradia. É preciso se reproduzir na cidade. Cortiços, casas de cômodos, lojas e porões proliferam nas áreas antigas e densas. Barracos e casebres multiplicam os ajuntamentos na periferia. Espaços rebeldes que guardam possibilidades de práticas interditas, de desregramentos, de desafios à ordem. É preciso desdensificar, é preciso normatizar. A partir de 1878, o poder público incentiva e subsidia a construção de vilas higiênicas. Consolida-se o setor imobiliário. Generaliza-se o mercado locativo popular altamente lucrativo. Nos vazios existentes e nas proximidades da malha urbana, conjuntos homogêneos de casinhas proletárias fazem seu aparecimento. Alinhadas e funcionais, elas propõem em seus espaços exíguos novas privacidades, novas submissões, novos anseios.
O cotidiano, no entanto, se transforma lentamente, aproximando-as, muitas vezes, dos espaços habitacionais que se buscava combater. A cidade produtiva impõe novas formas de trabalho. Trabalho contínuo, mecânico, voraz. É preciso submeter o trabalhador à rígida disciplina fabril. É preciso tê-lo à mão na continuidade do processo produtivo. É preciso domesticar o seu comportamento. Lógicas de habitação e de trabalho voltam a se conjugar nas vilas operárias ligadas às indústrias. A chamada Cidade do Bem é inaugurada em 1892 pela empresa têxtil Empório Industrial do Norte. O portão tinha um vigia. Não entrava uma pessoa depois de 9 horas que não fosse morador. Se não fosse morador, tinha que mandar chamar o dono da casa, não é? Para retificar que aquela pessoa era parente, não era uma pessoa desconhecida. Sempre foi assim. Ninguém não podia fazer nada que tinha a vigilância. Quer dizer que a luz era até 9 horas da noite. Depois de 9 horas, tinha um apito, se chamava o peru. Quando os moradores que não moravam aqui saíam, não tinham direito de ficar. Se tivesse uma pessoa da família, não dormia sem comunicar na direção. Meus 15 anos, fazer moderna. Tinha 2 bandas de música, uma da Vila Operária, né, e a outra da polícia. Todos os domingos vinham 4 horas da tarde, terminava a festa, não é, às 9 horas, porque 9 horas apagava a luz. E naquele tempo, se entrasse para dançar sem gravata, não dançava. Era tudo bem organizado. Rompeu-se a estrutura de funcionamento da velha cidade colonial, mas nem tudo mudou.
Sob os trópicos, uma cidade brinca de ser europeia. Em menos de um século, a antiga colônia passou a Reino Unido, a Império Independente, a República. A abolição promete selar a passagem para o novo tempo. Faces a construir, espelhos a camuflar. A multiplicidade de contatos que o século XIX inaugura traz consigo mercadorias, ideias, padrões, valores. Novas formas de morar e de viver a cidade. A arquitetura e o urbanismo assumem novo significado. Marco na importação de novos ideais, a Associação Comercial da Bahia é inaugurada em 1814. Uma nova porta de entrada para a cidade. A arquitetura neoclássica de inspiração inglesa penetra no espaço colonial. Celebração material e simbólica dos novos poderes que se instauram na cidade. Sucedem-se novos espaços de domínio público. Ainda no início do século XIX, inaugura-se o Teatro São João. Inaugura-se o Passeio Público. Primeiro exemplar mestiço da domesticação da natureza, numa perspectiva paisagística, ele será objeto de intermináveis remodelações ao longo de todo o século. Nos anos de 1850, acentua-se a busca de uma cidade cenográfica. O contrato de iluminação, celebrado pelo poder público em 1858, determina que a cidade deve ser iluminada como Londres, Paris, Rio de Janeiro. Mudas importadas de acácias e flamboyants arborizam ruas e jardins. Largos se transformam em praças, espaços pensados e trabalhados para o público. Fontes, monumentos, coretos, bancos na praça. Espaços regularizados para a comemoração dos novos status, das novas elites, dos novos modos de vida. Em espaços delimitados, a esfera privada segue o novo compasso. O comércio de importação e exportação refaz a área do porto. Tudo é neoclássico, tudo vai ser eclético. Edifícios quase europeus lançam mão de elementos decorativos importados. As platibandas se ornamentam de acrotérios, jarros, pinhas, estatuetas, alegorias. Na esfera das elites, novas formas de morar. A casa se destaca no lote. Escadarias ganham espaço externo. O andar principal se aproxima do chão. O uso do vidro amplia a perspectiva. A datação é introduzida nas fachadas. A monumentalidade das portadas do século XVIII é substituída pela casa-monumento. Inaugurado por comerciantes ingleses, o espaço da distinção social é logo seguido pelas prósperas e letárgicas elites locais. Vitória, Canela, Graça, Barra. Prédios públicos e privados citam em suas fachadas a antiguidade, o gótico, a renascença, dando a Salvador um ar de cidade civilizada. Branqueamento e europeização. Difícil projeto em uma cidade majoritariamente negra e mestiça. A cidade recriada traz a marca do seu passado.